A gente começa a coluna de política falando de mais uma visita do presidente Jair Bolsonaro à Paraíba. Laerte, bom dia. Oi, Denise, bom dia você que está com a gente. Esta é a segunda visita de Bolsonaro ao Estado em menos de 2 meses. Segundo aliados, ele chega na quinta-feira, depois de amanhã, né? Amanhã já. Véspera de São João, e dorme aqui na capital. Vem de Caruaru. A assessoria da presidência confirmou que na sexta, dia 24, ele cumpre uma agenda oficial no residencial Canaã, no bairro das Indústrias, aqui na capital. Uma obra com recursos do governo federal, feita pela prefeitura, de mais de 900 unidades habitacionais. A previsão é que a visita aconteça às 10 horas da manhã. Em seguida, Bolsonaro vai para Campina Grande. Na agenda oficial, que foi inclusive divulgada pela Presidência da República, com convocação para a imprensa, ele participa do maior São João do mundo, no Parque do Povo, a partir das 7 horas da noite. Mas antes, à tarde, apoiadores do presidente estão programando uma motociata na cidade, um passeio de moto. Qual é o problema desse passeio de moto? Tem uma ação já na justiça, viu, Denise? Uma ação na justiça de um advogado de Campina Grande. Um advogado e ex-prefeito de Campina Grande, né, entrou com uma ação na justiça para poder barrar essa motociata da cidade. Um advogado do PSOL, Olímpio Rocha, ele ingressou na justiça com uma ação popular, numa tentativa de proibir esse evento. Na ação, o Olímpio alega que a organização e a realização do ato ferem a lei eleitoral, configurando propaganda antecipada, além de infringir as normas federais, estaduais e municipais que protegem a saúde pública. A ação popular foi distribuída para a segunda vara da Fazenda, segunda vara federal daqui de João Pessoa, já que o Supremo Tribunal Federal determina que ações que falam sobre defesa da saúde pública em caráter nacional devem tramitar aqui na capital do estado ou na capital que a ação é ajuizada. Denise, a gente pode acompanhar essa decisão da justiça, né? Vai ver qual é a decisão do juiz, mas o que se pode dizer até agora, né, sobre isso? Primeiro, esse tipo de evento de um presidente, qualquer um que esteja no poder, que está na reeleição, acaba gerando uma distorção. Por quê? De alguma forma a lei é coberta. Ele é presidente da República e está em agenda administrativa. Não vi ninguém ser punido por usar uma estrutura de governante para viajar em agenda administrativa e aproveitar, dar uma espécie de fugidinha para fazer pré-campanha. Não vi. Aí você diz, o que é que diz a lei? A lei pode ser interpretada, né, pode ser interpretada como agenda de campanha, como pode ser interpretada como agenda administrativa, né? É difícil separar, mas de fato é o uso de uma agenda institucional que acaba sendo desvirtuada. Aí é uma questão que pode ter um impedimento legal ou não, porque alguém pode entrar na justiça, inclusive pós. Quando falamos em estrutura, né, estrutura para uma motociata ou para um evento desse, a gente está se referindo à vinda do avião oficial, todo o aparato de segurança do presidente para chegar aqui. E isso tudo é para a agenda oficial, não é para a agenda de pré-campanha, né? Inclusive seguranças para proteger ali, porque como é muita gente, tem que proteger. Na agenda oficial, ok, mas na agenda de pré-campanha, alguns especialistas que consultei ontem, fica aí a dúvida. Com relação à questão de saúde, não tem nada a se questionar, não, viu? Olha só, o São João de Campina Grande leva uma multidão todos os dias, né? Ninguém tem máscara, ninguém pede carteira e, em tese, a gente está na pandemia ainda. Então, essa história da questão da saúde pública é muito fácil de se questionar. O que é preciso ficar atento, e aí é num ponto de vista muito próprio, é o seguinte, com as infrações desse tipo de evento, né? Motociclista sem capacete, com excesso de passageiros, crianças. Aí você tem infração de trânsito. Por que eu falo isso? Por que eu estou ressaltando isso? Porque o presidente foi para uma motociata nos Estados Unidos e estava todo mundo muito certinho. Não sei se você viu as imagens. Todo mundo de capacete, sem excesso. Sem porque crianças. Lá tem lei, né? Lá tem uma regra. Aqui é um desmantelo, né? Aqui é para usar, como diz lá em alguns lugares, é um desmantelo, né? Fica sem capacete, bota criança, 3, 4 pessoas na moto, e aí não tem infração, não tem punição nenhuma. Mas é bom lembrar que tem câmera em tudo quanto é lugar para punir qualquer tipo de infração de trânsito, se alguém quiser punir, né? E voltando à questão das infrações ou da propaganda, eu conversei com especialistas em direito eleitoral e eles disseram o seguinte, repetindo,
A motociata em si, ela não é uma propaganda eleitoral. Mas quando você tem a convocação de assessores, e que você tem, por exemplo, o pedido de voto, né? Ou pelo menos pedido de voto com cartazes, né? Aí sim, aí pode caracterizar. E também pode-se pensar em abuso de poder se for utilizada toda a estrutura e a máquina pública para um evento como esse. Foi isso que disseram alguns especialistas. Mas não acredito, né, não acredito que nesse momento inicial, antes mesmo de acontecer, a justiça vai barrar. Se depois que acontecer, se caracterizar um evento de propaganda eleitoral, aí sim, pode ser que tenha uma ação, uma punição, mas acho muito difícil isso ocorrer. É porque a lei é muito complicada nesse caso, Denise. Porque isso é a lei da reeleição, né? Na prática, o governante deveria sair do poder para fazer a reeleição. Ele continua no poder, continua usando a máquina para fazer atos administrativos e, de alguma forma, pode usar para fazer atos de pré-campanha ou atos de campanha. E isso é muito difícil separar. Por isso, essa dúvida com relação a essa motociata, que vai acontecer em Campina Grande na sexta-feira à tarde. Continuando nossos assuntos, o TCE mantém a decisão que julgou irregulares compras de uma prefeitura? Isso, uma decisão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba manteve hoje o entendimento que considerou irregulares compras de produtos de padaria feitas pela Prefeitura de Cubati em 2017. Os conselheiros rejeitaram um recurso de reconsideração que foi interposto pela defesa do ex-prefeito Eduardo Ronieli Dantas. De acordo com o TCE, a gestão do ex-prefeito teria comprado, Denise, 99 mil, quase 100 mil em pães, biscoitos, bolos e salgados. Muita gente para comer, né? O consumo, segundo o TCE, foi excessivo dos itens nos últimos 3 meses da gestão e chamou a atenção dos auditores. E detalhe, na época, o preço do trigo usado para a fabricação dos produtos ainda não estava nas alturas, como agora, né? Não tinha guerra, não tinha inflação. Conforme o Tribunal de Contas, além do excessivo com os gastos, não teria sido totalmente comprovados, os gastos não teriam sido totalmente comprovados, além do excesso, né, de produtos. Cabe recurso, a gente não conseguiu falar com o ex-prefeito. Detalhes dessas informações no blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba. E mais política, claro, você já sabe, olha só, no Conversa Política do Jornal da Paraíba, jornaldaparaíba.com.br, é só ir lá, notícias 24 horas. Tá aí o QR Code, só encostar, o diretor já colocou, vai direto para lá, a gente fala tudo sobre a visita de Bolsonaro, as repercussões e essa discussão sobre a questão eleitoral ou não, de propaganda eleitoral, tá bom? Tchau. Tchau, Obrigada, Denise. Laerte. Até amanhã.